Acidente de trânsito envolvendo duas pessoas da mesma família. Quais os impactos que isso pode ter na divisão da herança? Será que algum herdeiro pode acabar sendo prejudicado? Você já ouviu falar sobre comorência ou a situação de quase comorência? Esses são alguns dos tópicos que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, fique atento e assista até o final. Meu nome é Felipe Zaleski, para quem não me conhece, sou advogado há mais de 10 anos e eu criei o canal Próxima Geração para produzir conteúdo aqui na internet sobre herança, testamento e planejamento sucessório de forma geral. A ideia aqui é explicar tudo o que você precisa saber sobre a transmissão do patrimônio para a geração seguinte da sua família. E eu vou aproveitar essa situação envolvendo o triste caso, né, essa fatalidade aí que ocorreu com o jogador de futebol Diogo Jota, que acabou, para quem não ficou sabendo, por algum motivo, ele se envolveu em um acidente de trânsito. E, na verdade, não foi nem um acidente, né? O carro em que ele e o irmão estavam acabou estourando o pneu, era uma Lamborghini, e durante uma ultrapassagem, pelas informações que eu vi na internet, e os dois acabaram falecendo na hora. Então, um jogador promissor aí, com seus... Na verdade, já consolidado, né? Apesar de ele não ser titular absoluto, ele entrava frequentemente nas partidas e era muito decisivo, além de ter ganhado alguns títulos bem recentes e se casado há pouco tempo, deixou 3 filhos, uma situação realmente muito triste e lamentável, né? Principalmente porque ele faleceu ao mesmo tempo que o irmão. Então imagina a situação para os pais dele. Então desde já fica o registro aí das nossas condolências. E essa reflexão, o primeiro ponto que eu trago aqui, essa é a reflexão básica que todos fazem, né, sobre o quão chocante é esse tipo de notícia, né? Um jogador jovem, com dinheiro, com sucesso, enfim, todas as características para ter aí uma vida longa, né? Ter uma carreira aí de sucesso, se aposentar e continuar usufruindo do patrimônio que com certeza ele ia construir. Já construiu, né? Provavelmente recebeu aí um bom valor em salários, porque jogador de futebol no nível em que ele estava e é muito bem remunerado. Mas enfim, nada disso importa quando a nossa vida ela é tão frágil, né? Tão fácil. Então, numa besteira, numa situação em que talvez uma mera manutenção preventiva, ou talvez se ele estivesse andando um pouquinho mais devagar, não tivesse aquela ultrapassagem, isso poderia ter sido evitado. Então, de fato, fica essa reflexão que todos fazemos aí sobre como a nossa vida é imprevisível. E por isso, justamente por isso, não existe uma idade ideal, uma idade mínima para você começar a pensar em planejamento sucessório, principalmente para quem tem filhos, como era o caso dele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer. Então muitas vidas são perdidas aí de uma hora para outra, sem deixar, sem oportunizar a pessoa que vai falecer de tomar qualquer ação, diferentemente de uma situação de doença, né? Uma doença grave e que a pessoa já tem a ciência de que o fim está chegando, como um estado terminal de um câncer, uma condição, às vezes, um problema cardíaco muito grave e com cirurgia agendada, então a pessoa já sabe que o risco existe ou que a chance, que o período dela, o tempo dela aqui nesse mundo está chegando ao fim ou pode chegar ao fim. Então ela já se antecipa. No ano passado eu recebi atendi um cliente justamente na situação, que tem um problema cardíaco, ia fazer uma cirurgia e já queria deixar o testamento dele, porque não sabia. Graças a Deus deu tudo certo, a cirurgia foi bem realizada e ele não precisou colocar em prática o testamento, mas está lá, continua produzindo todos os efeitos para quando acontecer. É uma situação de quando e não de se. A nossa hora vai chegar, né? Então, essa aqui é a principal reflexão, o primeiro ponto que eu faço, né? Que a gente tem que estar com tudo preparado para não deixar problemas para os outros. Afinal de contas, o que é mais comum, tanto no Brasil quanto em outros países, é surgirem brigas, conflitos relacionados aí à divisão do patrimônio. E também não existe um mínimo de patrimônio não, pessoal. Até participei de um podcast semana passada, a gente estava refletindo sobre isso. Tem situações em que às vezes um carro, uma casa é suficiente para a família inteira brigar entre si e relações cultivadas ao longo de décadas irem por água abaixo em questão de meses. Então fica essa reflexão. Quanto mais bem preparado você estiver, você deixar o seu patrimônio já dividido ou um testamento bem escrito, as chances de surgirem conflitos ficam bem reduzidas. E quais seriam então as consequências da comorência? Outro pensamento que me ocorreu, né? Como eram duas pessoas da mesma família, a gente faz esse tipo de reflexão. Tá, e você está preparado, sua família está preparada para uma tragédia que pode vir a acontecer? Ainda mais aqui no Brasil, nós temos estradas péssimas. Aliás, outra reflexão que eu faço é quantas vidas a gente perde no Brasil por acidente de trânsito, né? Então a gente se preocupou tanto na época lá que surgiu aquela confusão toda
das infecções respiratórias causadas aí pelo novo vírus que surgiu. E às vezes, em acidentes de trânsito, a gente acaba perdendo muito mais vidas em um espaço, claro, talvez maior de tempo, mas são vidas que todos os anos a gente perde por acidente de trânsito. E não existe um movimento, ao menos organizado, e que faça de fato diferença na sociedade para a gente ter algo que reduza isso, né? Então, no Brasil, a chance é muito alta de a gente ter uma situação dessa de pessoas da mesma família acabarem se envolvendo em acidente e falecendo. E o que seria a situação de quase comorência? Eu vou trazer alguns exemplos, pessoal, vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Então, qual que é a situação típica de comorência? Duas pessoas falecem ao mesmo tempo. Então, quando a gente não sabe ou não tem como ter certeza de quem morreu antes, a gente presume que os dois morreram ao mesmo tempo. São situações de acidente de trânsito, situações de acidente, como aconteceu também aqui em Santa Catarina, daquele trágico incidente também, né? As mesmas reflexões que eu fiz ali no caso do acidente de trânsito, eu fiz na época ali desse acidente de balão, né? Pessoas que nunca iam imaginar que ao subir naquele balão, acabou pegando fogo, enfim, para quem não ficou sabendo, e 8 pessoas faleceram. Também é difícil saber quem faleceu primeiro, né? Então a gente, provavelmente, para efeitos jurídicos, a gente vai considerar que todos morreram juntos. E ali também tinham pessoas da mesma família, tinham casais, tinham pai e filho, ou mãe e filha. Então, de fato, situação também bastante triste. Ou acidentes aéreos, né, em que às vezes 200, 300 pessoas vêm a falecer ali em decorrência daquele acidente. Claro que cada um morreu em um horário diferente, né, em um segundo diferente, ou um milissegundo diferente, mas para fins jurídicos a gente não tem como ter certeza quem faleceu primeiro, então a gente diz que todos morreram ao mesmo tempo. Então, situação de comorência. Então, eu trouxe um exemplo aqui, João e Maria. Vamos imaginar que eles eram casados pela separação de bens, então cada um tinha seu patrimônio. O João tinha as coisas dele, os imóveis deles, os carros deles, as aplicações financeiras dele. Maria tinha as coisas delas, imóveis delas, veículos delas. Então, o patrimônio não se misturava. Eles não tinham herdeiros necessários, então os pais já tinham falecido, não tinham filhos, nem comuns e nem individuais de cada um. Mas cada um tem um irmão. Então, herdeiros legais eles tinham, não tinham herdeiros necessários, eles tinham irmãos. E 100% da herança, então, no caso de comorência, vai para o irmão. Então, o irmão do João vai receber os bens dele, que ele tinha no nome dele, no CPF dele, e o irmão da Maria recebe os bens que ela tinha. Então, não tem muito problema aí. Agora, o problema é quando a gente tem uma situação de quase comorência. Eu chamo de quase comorência situação. Por exemplo, que não é apenas esse caso, mas, por exemplo, se Maria sobrevive no momento do acidente, mas vem a morrer algumas horas depois no hospital. E aí a consequência, pessoal, é muito drástica, tá, para a divisão desse patrimônio. Porque numa situação como essa, em que os dois são herdeiros exclusivos entre si, e aqui eu estou trazendo o pior exemplo possível, né, para esse caso, mas se eles fossem casados em comunhão parcial de bens, talvez acontecesse uma situação mista aí, mas para a gente deixar claro aí o ponto, eu vou trazer esse exemplo. Então, Maria era herdeira exclusiva de João e João herdeiro exclusivo de Maria. Exclusivo eu digo prioritário, né? Então não tinham filhos, então eles não concorriam com mais ninguém porque os irmãos não são herdeiros necessários. Então, no momento em que João faleceu no acidente, instantaneamente o patrimônio inteiro dele passou para Maria. Ah, Felipe, mas como assim? Não deu tempo de abrir inventário, então a gente não lavrou a escritura pública, não fez a transferência para de Maria. Pessoal, não importa. O que importa é que é a ficção jurídica, né? O instrumento de inventário ele serve apenas como caminho para formalizar essa transferência, porque o direito em si ele nasce pelo princípio da Sazine, previsto no Código Civil Brasileiro, no momento do falecimento. Então, assim que há o falecimento, juridicamente, o patrimônio inteiro do João passa para o herdeiro dele. Quem que é o herdeiro dele? Só Maria, porque não tinha pais, não tinha filhos. O irmão não é herdeiro legal, não é herdeiro necessário, é herdeiro legal, mas não é necessário, tá atrás na ordem de vocação hereditária, então vai tudo para Maria. E qual que é o problema? Vocês podem pensar, tá, nesse caso, Maria poderia ter o bom senso e deixar uma parte do patrimônio que ela recebeu pro irmão do João. Mas ela já estava hospitalizada, né? Ela não estava nem consciente. Muitas vezes a pessoa vai para o hospital já em coma e eles tentam reanimar, tentam fazer com que ela sobreviva, mas, infelizmente, em muitas situações, a pessoa vem a falecer no hospital porque os ferimentos são muito graves. E aí o que acontece? Todo o patrimônio da Maria, inclusive o que ela recebeu do João, naquelas poucas horas, passa para o irmão dela. O irmão do João fica sem nada. É injusto? É injusto, porque eles eram casados em separação de bens,
e cada um tinha um herdeiro. Mas, se eles não tomaram nenhuma precaução quanto a isso, é o que eu sempre falo. Se você não toma decisão em relação ao seu patrimônio, alguém vai tomar. E quem vai tomar nesse caso é o Código Civil. O Código Civil estabelece essa ordem e o princípio da Sazine diz que a herança se transfere no momento do falecimento. Então, se o irmão do João, se o irmão da Maria tiver o bom senso, enfim, a bondade, ou a ética, a moral, seja lá como você queira chamar, ele pode transferir metade, abrir mão, fazer uma renúncia translativa, né? Vai fazer renúncia em favor de alguém especificamente, pode contemplar o irmão do João, mas ele não é obrigado, pessoal. Vai que ele já tem algum tipo de briga antes, vai que tem alguma situação do passado. Então ele pode simplesmente ficar com os bens para ele e não querem saber. Então, esse efeito da quase comoriência, ele é muito mais danoso, né, numa situação como essa, do que a comoriência em si, porque a comoriência em si faz com que seja aplicado o Código Civil numa situação normal. E como é que a gente resolve isso? Bom, quando alguém me procura para fazer um testamento em que esse tipo de situação pode acontecer, eu costumo colocar uma cláusula dessa. No caso de falecimento, ainda que algumas horas ou dias depois da herdeira testamentária nomeada do caput, que normalmente aqui é o cônjuge, né? Então, assim, por exemplo, o João, ele queria destinar uma partezinha do patrimônio pro irmão, mas ele nomeou a Maria já no testamento dele como maior beneficiária do testamento dele, ou 100% do patrimônio. Aqui não precisaria, né, de um testamento para isso, mas, enfim, se ele quisesse deixar claro, ele poderia colocar. Mas caso aconteça o falecimento do meu herdeiro, algumas horas depois, em decorrência de um mesmo acidente que venha a me vitimar, eu deixo a totalidade do meu patrimônio disponível à época do falecimento aí poderia nomear o irmão dele. Então aqui é uma hipótese de substituição testamentária. Ou poderia colocar direto, se acontecer essa situação aqui, um acidente em que eu me envolva e eu venha receber algum bem, ou que eu deixe de receber algum bem por conta de uma situação de quase comoriência, eu vou nomear como herdeiro testamentário fulano de tal. Então uma das saídas é essa. Outra saída para reduzir isso seria nomear ou contratar um seguro de vida ou um plano de previdência privada VGBL e PGBL, que tem como característica não se submeter à ordem de vocação hereditária, porque eles não são considerados como herança. São considerados, então, como produtos financeiros, enfim, como produtos que vão resultar em uma indenização e, portanto, também não há incidência de imposto. Aqui no nosso canal a gente tem vídeos falando sobre isso, inclusive. E nas situações em que esse casal, né, como no exemplo que eu dei, João e Maria, eles não têm filhos, mas eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre planejamento sucessório especificamente para quem tem filhos menores de idade, porque pode ser um drama também, né, pessoal? A gente tá falando aqui sobre divisão de patrimônio, mas a gente tem a situação dos filhos quando são menores de idade, que é ainda mais grave, né? Porque aqui o irmão do João, ele ficou sem patrimônio e tal, mas tudo bem, ele tem a vida dele. Mas e se ele fosse menor de idade? Se fosse um herdeiro menor de idade? Quem que ia fazer a gestão desse patrimônio? Ou como que eu faço para garantir que o meu ex-marido não vai controlar o patrimônio do meu filho? Ou minha ex-esposa não vai controlar? Então, assim, essas situações mais específicas, quando existe um filho menor de idade, eu comento em um vídeo específico que eu deixei um card aqui em cima, que você pode assistir assim que terminar esse aqui. A reflexão que eu quis fazer aqui é isso, em relação a essa situação de comoriência ou de quase comoriência. Então, se você achou interessante, compartilhe com quem possa ter interesse. Conheça também o nosso site, né, proximageração.com, e o meu Instagram, @FelipeZaleski, onde eu também produzo conteúdos diariamente sobre herança, testamento, planejamento sucessório, e principalmente trazendo as novidades, as alterações legislativas. A gente está passando por um período de muitas mudanças, pessoal. A gente teve a reforma tributária, que influencia, inclusive, na questão de holding familiar, que é um assunto que eu costumo falar bastante também aqui no canal. A gente tem a reforma do Código Civil que está em andamento, reforma do imposto de renda, que também é tributária, mas não está dentro da tributária, porque a reforma tributária que foi aprovada, ela é mais voltada ao consumo. Então a reforma do imposto de renda também está em andamento. Então a gente está sempre em constante mudanças, né? A gente está para ter decisões do STF que vão impactar também no planejamento sucessório das famílias. A gente teve decisão favorável ali sobre a questão do VGBL e PGBL no final do ano passado. Então, assim, me sigam lá no Instagram que eu me comprometo a mantê-los todos atualizados em relação a essas mudanças todas. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.